Olá, pessoal de logística, tudo bem com vocês? E aí, como é que tem passado aí nessa nova fase da pandemia? Parece que está liberando, né? Quem sabe aos poucos aí as coisas voltem ao normal e a gente possa se encontrar aí num futuro novamente dentro da sala de aula, tá certo? Assim espero, né, pessoal? Vamos torcer porque é legal ter aula virtual, fica um pouco mais cômodo, mais prático, você pode assistir a aula na hora que você quiser, eventualmente, né? Porém, nada tira o prazer de estar em sala de aula, não é verdade? Eu falo isso por mim, porque eu estou sentindo muita falta aí dos alunos, de vocês, das aulas, de poder dar aula presencial, isso é uma coisa que me anima bastante, tá certo? Bom, vamos continuar, pessoal. Depois dessa aula aqui, nós só vamos ter mais duas aulas antes da nossa prova, tá? Então é importante agora nessa reta final vocês intensificarem os estudos, tá certo? Então depois dessa aula aqui eu vou trazer mais um tema, né, para a nossa disciplina. E a penúltima aula antes da prova eu vou fazer uma revisão com vocês de tudo aquilo que nós estudamos, tá certo? E aí eu vou fazendo uma apresentação, resumindo todos os temas, né? Para vocês poderem ter um horizonte de como vão estudar para a nossa prova, tá bom? Bom, o tema de hoje que eu trouxe aqui, ele é importante dentro da, do Supply Chain Management, ou da gestão da cadeia de suprimentos, porque ele já vai trabalhar a ponta final, né? Que seria as redes de distribuição, né? Onde a gente conhece o atacado, o varejo, distribuidores, né? Então, assim, pensando um pouco nos modelos mais tradicionais, né, que seria o atacado, varejo e distribuidor, temos também aí um quarto elemento que é o e-commerce, né? E está cada vez mais se expandindo. Mas hoje nós vamos tratar desses, particularmente entre nós falamos atacado, distribuidor e varejo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Alguém sabe a diferença entre esses dois intermediários, né? Entre o atacado e o distribuidor, ou atacadista e distribuidor? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem uma diferença grande aí entre eles. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos lá. Quando a gente pensa no atacado, então, ou seja, são grandes volumes, né? Atacadistas. Os atacadistas eles trabalham com um grande número de fornecedores, então, ou seja, são vários fornecedores na linha de produtos que eles revendem, não é verdade? Enquanto que o distribuidor ele trabalha com um número reduzido de fornecedores, até porque a gente vai dar uma olhada aí mais para frente, ele tem aí, ó, como vocês vão ver nessa parte aí, tem exclusividade de produtos, exclusividade de territórios. E às vezes eles só trabalham com uma linha bem pequena de fornecedores. Às vezes dois, três, no máximo quatro fornecedores. É verdade? O atacado tem interesse em trabalhar com produtos de alto giro e venda fácil, porque trabalha com grandes volumes. Enquanto que o distribuidor tem compromisso de vender a linha completa de produtos de seus fornecedores, independente se isso vende mais ou vende menos. Ele tem por contrato atender ou distribuir, né, revender toda a linha de seus fornecedores. No atacado, a equipe de vendas trabalha com um número elevado de itens, mais de 1.000, quanto que no distribuidor eles tendem a separar as equipes por um número de itens que chega a 600. Então, normalmente se faz uma divisão menor do que o atacado. No atacado, você tem o interesse em vender para clientes mais representativos em sua área de atuação, né? Enquanto que o distribuidor, o compromisso de atuação é um pente fino, cobrindo todos os pontos de venda do setor merceario de interesse de seus fornecedores. Então, o distribuidor passa também a assumir a estratégia de vendas do próprio fornecedor em si. Ok? No atacado, ele não presta serviços de merchandising para seus fornecedores, obviamente porque ele tem um grande número e ele não faz propaganda, você não vai ver propaganda de produtos em um atacado.
Compensação no distribuidor, sim. Ele vai prestar esse serviço de merchandising para os seus fornecedores, ou seja, ele vai inclusive fazer a propaganda do produto, né, porque ele tem esse compromisso também de vender para um maior número de consumidores finais, né. Ele tem no atacado um custo operacional geralmente menor, quanto que no distribuidor o custo operacional vai ser maior, até porque a linha de fornecedores é menor, né? E estruturas logísticas robustas dentro do atacado, enquanto que no distribuidor uma estrutura logística mais simples, né? Sendo que no atacado ali não existe nenhum tipo de exclusividade para o produto que eles vendem, enquanto que no distribuidor sim, vai ter uma exclusividade de produtos, inclusive de região ou território onde ele atua. Às vezes um fornecedor pode ter mais de um distribuidor, e aquele distribuidor ele pode atuar somente numa determinada região, onde ele está localizado, num raio de ação, às vezes, que abrange aí algumas cidades, certo? Então essa é a diferença entre o atacado e o distribuidor. Mais ou menos a gente tem que pensar que o distribuidor ele sempre vai ter um compromisso com o seu fornecedor. É como se ele também fizesse parte do processo de venda, assumindo, inclusive, essa parte de propaganda do produto. Enquanto que no atacado, não. O atacado ele vai comprar uma quantidade infinita de itens de vários fornecedores, vai deixar à disposição e vai vender depois para os varejistas, que a gente vai ver aqui na frente, tá certo? Bom, se a gente olhar aí as funções de distribuição desempenhadas pelo atacado, né, entre o atacado e o distribuidor, vamos lá, fazendo um resumo daquilo que nós vimos aí no slide anterior. Você tem vendas, ambos vão fazer, atacado e distribuidor. O merchandising, ou a propaganda, vocês veem ali que é só o distribuidor que está ticado, então é só o distribuidor que vai fazer, o atacado ele não faz. A armazenagem, sim, ambos vão fazer, os dois. A distribuição física, sim, ambos vão fazer. O crédito e cobrança, ambos vão fazer. E os serviços de pós-venda? Vocês notem que o atacado ele não tem serviço de pós-venda, enquanto que no distribuidor, até por contrato, ele tem a responsabilidade de fazer um serviço de pós-venda para os seus consumidores finais, ok? Então aí a gente pode notar melhor um pouco as diferenças entre os dois, ok? E agora, vamos pensar, nós já estamos falando de atacado e distribuidor, e o grande varejo, né? Os canais de venda agora pensando no varejo. Então, como é que é tratado no Brasil o mercado de varejo, ou seja, aqueles que vão atender o público final? Ele é predominantemente, né, formado, né, o grande varejo, por redes nacionais de varejistas do país, que representam cerca de 38% do varejo, ou seja, de tudo aquilo que se vende no varejo, em todas as lojas que são vendidas, né, que os produtos vão para o consumidor final, 38%, ou seja, quase a metade está concentrado, né, nessas grandes redes nacionais de varejistas, né? E aí, como exemplo, a gente fala o Carrefour, fala o Pão de Açúcar, né, que é a Companhia Brasileira de Distribuição, que a gente fala o CBD, tem o Walmart, né, e dentro dessa união aí, vocês notem, né, olha lá, o grupo CBD, ele é formado pelo Extra, Pão de Açúcar, o Sendas, né, o Bom Preço ali, você tem o Walmart, desculpa, né, o Bom Preço está no Walmart. Walmart, o Nacional, o Big, né? Enquanto Carrefour você tem lá o Dia, o Atacadão, né? Então vocês notem que vocês têm uma concentração das vendas em grandes redes de varejistas, né, que representam quase 50% do volume de vendas ao consumidor final dos produtos, tá certo? E como é que elas atuam, né? Olha, vamos lá, vamos estudar um pouquinho lá. As redes nacionais de varejistas, né? Em geral chamadas pelas empresas de Key Accounts, as empresas são os fornecedores delas, né? Para quem elas compram. São clientes de grande complexidade de gerenciamento e atendimento, né? Então, na negociação, as empresas, né? Elas vão atender diretamente, né? A indústria vai atender diretamente essas redes varejistas, vai ter a existência de um contrato anual, porque imagine um Carrefour quanto compra, né? Então ele vai fazer um contrato anual de compra, ele não vai comprar spot, ele vai fazer
não vai fazer uma compra esporádica, que a gente chama, ele vai fazer uma compra de contrato, ou seja, normalmente ele faz um contrato anual ali de abastecimento de todas as suas lojas, né? Existem contratos que prevêem uma série de contribuições e descontos, e tem isso também. Eles são muito agressivos nessa parte. Então, às vezes, eles amarram os volumes com descontos, tá certo? Negociação normalmente é centralizada, sim, vai ter uma única central que negocia no varejo e depois ela distribui para as lojas. As lojas puxam o volume de seus centros de distribuição. Normalmente, essas redes varejistas têm seus CDs, onde são abastecidos, e esses CDs abastecem depois as lojas finais, né? Assim como no centro de distribuição do Carrefour, do Pão de Açúcar e tudo mais, ok? Como é que é feita a entrega, né? A indústria normalmente ela se responsabiliza pela entrega, né, com frota terceirizada. Então, normalmente as redes varejistas elas compram já CIF, ou seja, com a entrega já inclusa no preço. Então, as indústrias vão trabalhar entregando seus produtos para essas redes varejistas, normalmente nos CDs, certo? Algumas contas trabalham com lojas recebendo diretamente, né? Não necessariamente todas elas, algumas dependem, né? Mas existe sempre, né, uma exigência na entrega, são rígidas, janelas de entrega e paletização. Por exemplo, quando as indústrias vão entregar os produtos para os redes varejistas, tem dias e horários específicos de entrega. Por quê? Para não atrapalhar as vendas dela, né? E negociam-se descontos em contratos prevendo a distribuição dos CDs dos varejistas para lojas, né? Então, ou seja, a indústria, o melhor seria entregar os grandes lotes para um centro de distribuição deles, que depois eles fazem a distribuição para lojas. E essa distribuição, que é feita pela rede varejista para suas lojas, às vezes ela já, inclusive, pede descontos, porque ela vai ter o custo do frete, né, para levar o produto até a sua loja, do seu CD para a sua loja. E as indústrias aceitam, né, porque você imagina a quantidade de coisas, o volume que um Carrefour compra, um Pão de Açúcar compra, com um Walmart compra de produtos, não é verdade? E dentro do ponto de venda, do PDV, né, então você vai ter a equipe de promotores lá, tá certo? Que as indústrias trabalham com equipes de promotores próprios ou terceirizados, organizados por geografia ou por tipo de canal, né? A principal responsabilidade dos promotores é garantir o correto abastecimento do produto na gôndola, que a gente chama de pianograma, preço, puxado de CD, etc. Quem nunca viu, né, quando você entra ali no mercado, no Carrefour, uma promotora de venda ali fazendo degustação de algum produto, alguma bebida, ou algum biscoito, né? Então, você note que os próprios fornecedores, né, eles promovem o seu produto dentro da rede varejista, né? Então, isso faz com que, né, e eles também vão fiscalizar se os produtos deles estão sendo distribuídos corretamente na gôndola, se tem a visibilidade, né, se as coisas estão feitas da forma como deve para o produto em si, tá certo? As grandes, né, redes varejistas nacionais, ela tem uma demanda estratégica com foco diferenciado em cada empresa, né? Em geral, a representatividade das vendas diretas das empresas de bens de consumo no Brasil é de 40%, né? Então, ou seja, desses 40% aí que eles vendem, né, a metade provém dos key accounts, ou seja, então note que se a gente falar das três redes maiores ali, o Walmart, Carrefour e o Pão de Açúcar, você vai ver que os 40% das coisas que são vendidas, né, para essas empresas, três concentram aí mais da metade, não é verdade? A outra metade provém das redes varejistas regionais, que a gente vai ver no slide daqui a pouco, né, no próximos slides. Empresas multinacionais têm relacionamento com essas contas globalmente. Existem executivos especializados nesse atendimento em âmbito global. Sim, às vezes você designa um profissional para atender exatamente essas redes nacionais pelo volume que ela compra, né? Ela tem estruturas robustas para atendimento, né? Algumas trabalham com o conceito de célula de negócio, iniciativas como gerenciamento de categoria, reposição contínua, planejamento, né, colaborativo, têm sido intensamente desenvolvidas na última década. A rentabilidade nos key accounts é menor dentro do portfólio de seus clientes. Sim, então quando você vende para um Carrefour, para um Pão de Açúcar, a rentabilidade da sua venda ela é pequena, ou você vai ganhar na
quantidade, ou seja, no volume que você vai estar vendendo para elas, né? As empresas consideram essas contas, olha, como um mal necessário, ao mesmo tempo que tem menos rentabilidade, são contas que representam um volume enorme, né? Um share de mercado, ou seja, uma participação no mercado e uma alta visibilidade dos seus produtos nessas redes, né? A palavra de ordem é retorno sobre investimento, ou seja, grande esforço de empresas para reduzir contratos e tirar descontos incondicionais, certo? Então, as indústrias batalham, né? Negociam duramente com as redes nacionais de varejistas, tá certo? Né? Agora, existe um outro, né, que são as redes regionais de varejo, predomina um médio varejo. Aqui alguns dados da representatividade. A gente pode citar, por exemplo, o Shibata, aqui nessa região, né? O Shibata, ela não tem um alcance nacional, mas ela tem um alcance regional. Aqui no Vale do Paraíba, ela é muito forte, não é verdade? Né? Você tem a rede Shibata de supermercados, ela é um varejo regional, tá certo? Então, vocês notem que os top 5 lá, né, são concentrados nos grandes que a gente já falou, e depois entram, né, as empresas regionais, né, que também têm uma boa participação aí, representam aí quase 46% de todas as vendas que eles são feitas. Então, a forma de atendimento desses clientes varia, né? Então, agora, fazendo uma analogia, uma comparação com as redes nacionais de varejo com as redes regionais, né? Então, as redes regionais, olha, central e ponto a ponto, né? Então, como feita a negociação? Ó, clientes são atendidos diretamente pela indústria também ou por intermediários, aí já entra a figura do intermediário, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, obviamente, na rede nacional, você tinha que a indústria atendia diretamente. Aqui a gente já tem um intermediário, né? Vai depender do volume que ela vai comprar. Também existe os contratos anuais, né? Assim como nas grandes contas, com percentuais menores, né? De descontos. E tendência também de centralizar as contas. Como é que é feita a entrega? Também realizada pela indústria ou por intermediários, dependendo do tamanho da empresa, e também tem uma tendência em centralizar as compras, né? E, assim como nos Key Accounts, as indústrias trabalham com equipe de promotores próprios ou terceirizados, organizados por geografia ou por tipo de canal. Eles adotam mais ou menos o mesmo modelo, porém, regionalmente, né? Então, eles vão atender aqui uma região específica, né? Como exemplo, a gente tem aqui, como falei, a região do Vale, o Shibata e outras redes regionais de varejistas, ok? E as empresas têm dado especial atenção, né, no atendimento dessas redes regionais, né? Não são todas as empresas que têm massa crítica para atender essas contas diretamente. Então, por isso que, às vezes, entra a figura do distribuidor ou do intermediário, né? As que atendem concentram seus esforços nas redes cuja entrega é centralizada, já que o custo logístico para atendimento loja a loja é muito elevado. Sim, em se tratando de uma rede regional, imagina, se fosse que entregar aqui para todas as lojas do Shibata. Só em Jacareí nós temos acho que 4 lojas, né? Ou mais até. Então, o ideal é que se entregasse num CD próprio e depois o CD distribuísse, né? Nas redes atendidas diretamente, as empresas têm a maior rentabilidade dentre todos os canais de venda, principalmente pela diferença dos valores dos contratos praticados nos key accounts, né? Então, obviamente, se eu vou negociar regionalmente, eu posso talvez ter uma rentabilidade maior, porque eu não tenho a pressão de um Carrefour, por exemplo, negociando comigo, né? Então, eu vou ter uma rentabilidade maior, até porque eles às vezes não são tão grandes assim. É válido ressaltar que algumas dessas redes têm mostrado comportamentos semelhantes aos key accounts nas exigências contratuais. Lógico, ela também, sabendo que um produto por uma rede Carrefour é vendido a um preço e para ele um pouco maior, ele vai tentar negociar um desconto também. E muitas empresas estão replicando esse conhecimento adquirido no gerenciamento das grandes contas para o gerenciamento dessas redes, né? Gerenciamento por categorias, planejamento colaborativo e reposição contínua. Assim como eles fazem nas redes nacionais, eles estão tentando adotar essa mesma prática nas redes regionais. Tá certo? Bom, e qual é a outra onda, né? Nós falamos de uma rede nacional de varejo, que seria Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart. Você tem uma rede regional de varejo, que aí você inclui alguns mercados do tipo Shibata, né? E você tem um pequeno varejo, né? Que é a famosa lojinha, vendinha, né? Do bairro, tá certo?
a mercearia, né? Então, é composto por uma série de formatos de loja, né? Então, obviamente, isso aqui não é meu parente não, viu, pessoal? Supermercado Costa Guerra não é parente não, tá certo? Você tem aí os mercadinhos de bairros, né? Aqueles pequenos varejos, pequenos comércios, né? Que também são importantes, eles têm que ser abastecidos de alguma forma, não é verdade? A gente chama de varejo independente. Então, não tem nada a ver com a negociação como é feita lá das grandes redes, né? Nacionais e regionais. Como é que é feito, né? Então, ó, em geral, a indústria atende um pequeno varejo através de intermediários. Sim, porque não vale a pena você ir de lojinha em lojinha oferecendo produto. Normalmente, você vai ter um intermediário que vai fazer isso, né? Alguém que vai concentrar as compras e depois distribuir. Ó, em geral, clientes atendidos por intermediários, atacaristas e distribuidores, né? Poucas empresas com distribuição direta, né? Algumas aí, Alma Chips, Coca-Cola, Ambev, que ainda pratica essa entrega ponto a ponto, né? Porém, a maioria desses pequenos varejistas, eles são abastecidos até pelos atacadistas. Dá um exemplo, quantas vezes você vê aí pessoas comprando grandes quantidades ali no Atacadão, aqui no Spani, né, levando para poder revender. Então, ali acaba que o distribuidor ou intermediário passa a ser um atacadista, não é verdade? Para atender essas pequenas redes. E aí as entregas, né, são feitas no ponto a ponto, entregas realizadas por intermediários também, né, como acabou de falar. E você tem alguns distribuidores com equipe de promotores compartilhado entre todos os fornecedores. Então, ou seja, você não vai manter um cara dentro de uma lojinha fazendo promoção do seu produto. Normalmente ele oferece, sei lá, um luminoso para o cara colocar com a marca dele na mercearia dele, um totemzinho, né, para poder promover as vendas, né, mas nada no âmbito como é feito no nível nacional ou no nível regional. Ok, pessoal? E como, em geral, né, as empresas não atendem o pequeno varejo, o desafio é atendê-lo da melhor maneira possível através desses intermediários, né, como eu estava falando. Ó. O pequeno varejo, assim como o médio, teve que repensar seu posicionamento em função da expansão das grandes redes varejistas. Não é fácil competir com essas grandes redes, não é verdade? Muitos não conseguem tocar o seu negócio, né, e fecham. Muitos deles demoram a perceber que concorrer com preços com as grandes cadeias é uma guerra sem vencedores, óbvio, né? Ele não vai praticar um preço eventualmente menor que os outros, porque ele não vai ter essa força toda de venda. Como consequência, começa a ser desenvolvida uma mentalidade de prestação de serviço, com uma preocupação maior do varejista em adequar-se a um mix de produtos para atender a conveniência do seu cliente. Como é que ele faz? Ele vai analisar ali o bairro dele, o que mais é consumido naquele bairro, o que a população ali que gira em torno dele consome mais. E ele vai focar nesse produto. Não adianta ele concorrer, ter vários itens lá, porque ele não vai manter isso, ele não vai conseguir dar conta. Então, ele vai atender, por exemplo, com um mix menor de produtos, mas de forma diferenciada, de forma direcionada àquele público dele, do bairro onde ele pratica as vendas, né, onde ele está atuando. Em paralelo também, como reflexo dessa luta pela sobrevivência, surge o movimento das centrais de compras, em plena ascensão para garantir uma certa competitividade de compras. Desculpa, pessoal. Como é que eles fazem? Em vez deles fazerem as compras, eles podem delegar isso para uma central, eles podem eventualmente ter uma pessoa que faz compras para vários mercadinhos, né? Eu já vi isso também. Então, eu tinha um amigo meu que tinha um mercadinho lá em Barra Mansa, onde eu morava, e ele tinha uma central que comprava para todos os pequenos varejos, né? E ele fazia parte. Então, os caras conseguiam, juntando o volume dele, mais um, mais um, mais um, negociar com as indústrias ou com os distribuidores e conseguir um preço melhor. Os produtos intermediários dos grandes atacadistas, né, por exemplo, também investem na modernização e fidelização do pequeno varejo. Por exemplo, Rede Smart do Martins, programa IGA no Brasil, etc. Ou seja, eles podem fazer algumas promoções ou algumas ferramentas de negócio, tá certo? Né? As empresas definem seu modelo, bom,
Então, nós já vimos, são três, né? Rede nacional de varejo, rede regional e os pequenos varejistas, tá certo? E como é que eles vão definir, como é que eles vão vender? As indústrias vão definir como, né? Ó, as empresas definem seu modelo de distribuição em função de vários fatores, dentre os quais podemos destacar as características do produto, força da marca, necessidade de refrigeração, necessidade de trabalho de ponto de venda. Todos esses fatores influenciam na escolha do modelo de distribuição das empresas. Necessidade de pulverização, algumas empresas precisam colocar seus produtos praticamente em todo o universo de pontos de venda do setor merceario. Já outras empresas possuem linha de produtos que entram num número limitado de pontos de venda. Exemplo, linha de perfumaria, voltada para a classe A e B. Né? Obviamente, você não vai vender um perfume lá que custa R$ 500 numa mercearia de bairro, não é verdade? Custo de servir clientes diretamente, quanto maior o tamanho do negócio da empresa, maior a probabilidade da mesma assumir uma maior parcela de distribuição dos seus produtos para o varejo diretamente, já que justifica o financiamento de uma estrutura de vendas mais robusta e completa. Então, ela vai definir com base nesses três pontos aqui, né? Necessidade de produto, pulverização e no custo de servir. Né? Existem empresas que distribuem diretamente seus produtos a todos os varejistas, né? Então, que nós chamamos de distribuição direta, né? Então, ou seja, tem uma empresa, uma indústria, que ele vai atuar diretamente com a rede varejista. Note que aqui não tem atacadista nem distribuidor, né? Ele atua diretamente na rede varejista e essa rede depois vai passar para o consumidor final. Quando uma empresa vende diretamente para a rede varejista, nós chamamos de distribuição direta, tá certo? Entretanto, a maioria das empresas se utiliza de intermediários em três modelos. Óbvio que nem sempre é possível você atender todo o mercado varejista. Então, normalmente você vai atender o quê? O que é melhor para a empresa? Eu centralizar minhas vendas num atacado e esse atacado vai fazer a distribuição no varejo, que é o modelo eventualmente mais comum que tem. É verdade? Aí nós chamamos de atacado puro, ou seja, a empresa vende para um atacadista que revende para uma linha varejista que depois revende para o consumidor final, certo? E outra forma que nós chamamos também de distribuidores e atacadistas, é aquilo que nós vimos lá no primeiro slide, a diferença entre distribuidor e atacadista, né? O distribuidor, como nós vimos, ele tem um compromisso com o produto do seu fornecedor. Ele, às vezes, tem até exclusividade. Então, a empresa pode optar por vender via atacado e distribuidor, sendo que, note aqui a diferença, né? Então, o distribuidor que vai fornecer, eventualmente, para as empresas varejistas e bem como o atacado também. Então, que é um mix entre distribuidor e atacadista. E tem a última forma que nós chamamos de distribuidores puros, ou seja, a empresa vende para o seu distribuidor, que tem uma exclusividade, note que não tem mais a figura do atacadista aqui, e esse distribuidor se encarrega de revender os produtos para os varejistas, depois para o consumidor final. Ok? Isso nós chamamos de distribuidores puros, né? Então, nós temos o atacado puro, o distribuidor e atacadista e os distribuidores puros. Ok? Bom, exemplo de distribuidores puros, né? Aqueles que têm a marca exclusiva, né? De uma marca forte e que vai distribuir esses produtos para a rede varejista. Olha, o perfil dessas empresas. Empresas com produtos de alto giro, grande volume, alta pulverização, Ambev, cervejas, Skin Cariol, franqueados Coca-Cola, outro modelo, que bom, ou seja, e necessidade de trabalho no ponto de venda. Então, ou seja, eles vão ter uns produtos de marca forte, né? O distribuidor, que é exclusivo, e vai vender para o seu rede varejista. E existe uma variação do distribuidor puro. Você tem com exclusividade total, ou seja, eu tenho uma exclusividade dessa marca, ou posso ter um com exclusividade parcial. A marca não é tão forte, né? Mas ela também faz parte da minha linha de produtos, né? Então, eu tenho uma exclusividade parcial. Produtos sem necessidade de alta pulverização, marcas sem grande histórico de desenvolvimento, necessidade de trabalho no ponto de venda também,
e características são específicas de produtos. Aqui são chocolates, biscoitos, né? Macarrão instantâneo, água de coco, chocolate, como falei. Então, a estrutura do canal, ó, nasceram com os distribuidores, exclusividade cedida pelas empresas. Só o distribuidor vende produtos em empresas determinando em determinado território, exclusividade total do território, né? Exclusividade cedida pelo distribuidor. O distribuidor trabalha com outros fornecedores e não trabalha com os produtos concorrentes da empresa, óbvio, né? E desafio nessa administração é cobrir todos os pontos de venda do setor, né, merceario apenas com os distribuidores, virar refém do distribuidor e gerenciar o markup dos distribuidores, né? E tem aquilo que nós vimos, distribuidores atacadistas, né? Então, aqui já é um mix dos dois. Você tem perfis empresas multinacionais, Quaker, Johnson, Colgate, Nestlé, que tem marcas líderes no seu portfólio de produtos, e o objetivo sair da dependência do atacado e garantir distribuição de seus produtos. Aqui ele já opta também por uma variação, além do atacado, com seus próprios distribuidores, tá certo? E aí você tem também a distribuição aqui do canal. Converteram para os distribuidores, né? Então, estrutura do canal, exclusividade cedida para empresas. O distribuidor tem uma área de atuação definida, onde atacadistas podem atuar com exclusividade e condições comerciais. Exclusividade cedida pelo distribuidor. O distribuidor trabalha com outros produtos, outros fornecedores e não trabalha com produtos concorrentes também. E o desafio seria administrar a política de preço entre o canal atacadista e o distribuidor, mudar a cultura interna da empresa que tem facilidade em colocar volumes no canal de atacado, né? E por último, pessoal, né, nós temos o que a gente chama de aquilo que nós vimos de atacado puro, tá certo? Atacado puro, ou seja, um perfil empresa, em geral empresas multinacionais, Unilever, produtos de limpeza, empresas de bebidas alcoólicas, a Pernod Ricard, Bacardi, etc. Marcas líderes de mercado sem a necessidade de trabalho no ponto de venda. Lógico, são marcas conhecidas, muito consumidas, né? E que você não precisa fazer promoção. E aí, ela nem tem distribuidor, ela vai para o atacado puro, né? Então, ou seja, você atende todo o seu consumidor final através da linha de atacados. Você não tem o conceito de distribuidores, não tem nenhuma exclusividade, né? Porque atacado não tem. Você também não tem nenhuma exclusividade pelo distribuidor, né? E o desafio é não ter o controle sobre o desempenho das funções distribuídas importantes para a venda dos seus produtos. Então, eventualmente, a empresa, né? Essas empresas não têm o controle se está sendo vendido corretamente o seu produto, ou seja, sendo exposto e tudo mais. Bom, é isso, pessoal, tá certo? A aula foi um pouquinho mais longa hoje, porque o tema também assim pedia, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Assim como todas as aulas, vai ter uma atividade para vocês responderem, né? Fazer uma pesquisinha aí com relação ao tema. Vocês têm que me entregar. Essa atividade especificamente não vai valer nota, sim somente para controle da presença, tá certo? Eu ainda tenho mais meio ponto para ceder para vocês, provavelmente a próxima aula. A atividade vai valer ponto para completar 4 pontos possíveis acumulados, porque a nossa prova vai valer 6. Tá certo? E no total é 10. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp ou mandar e-mail para mim, certo? Vou ter um prazer em responder para vocês. Obrigado, até a próxima aula, hein, pessoal? Fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês.